Central do mercado tá agitadíssima, Cruzeiro se movimentando, pode ter jogador chegando, jogador saindo, te conto as novidades. Pra Toca da Raposa, onde tá Maria Cláudia Bonucci, o mercado tá agitado no Cruzeiro também. Bonucci, depois do Lucas Silva, vem mais um volante, mano? Pode estar vindo sim, viu, Maurício? Inclusive, essa função é prioridade, né, para o Cruzeiro na janela de transferências que se abre agora em julho, já que o Richard segue afastado e o Ramiro lesionado. O Cruzeiro agora está de olho no Bruno Henrique, atleta de 33 anos, que estava na Arábia Saudita desde 2020. Tem passagens por Corinthians, Palmeiras. Nesse momento, está de férias em Santa Catarina, mas o Cruzeiro não é o único interessado, tá? E a questão financeira pode ser um fator de impedimento, porque o Cruzeiro não pretende, né, exceder o teto salarial estabelecido pela nova gestão. E os valores que ele recebia fora do país eram mais altos. Enquanto isso, o time se prepara aqui na Toca da Raposa. E o técnico Pepa já deu indícios de que o Matheus Jussa deve ganhar sequência no meio de campo. Depois do jogo contra o São Paulo, Pepa disse que ele deu bastante segurança ao setor. Maurício. Tá certo, Bonucci. Obrigado pelas informações. Qualquer coisa você chama. Fala aí, galera. Aqui é o Rafael Cabral. Beleza? Agora o Eu e 1 Minuto é comigo. Nome completo. Rafael Cabral Barbosa. Prato preferido. Parmegiana. Viagem dos sonhos. Mas já fiz, velho. Maldivas. Série preferida. How to Get Away with Murder. Lições de um crime. Olha! Não me importo. Pizza ou hambúrguer? Um hambúrguer. Se tivesse um superpoder, qual seria? Não tomar gol. O que te deixa de mau humor, de ódio? Ah, velho, eu sou tranquilo, não tô... Mas nada te deixa bravo, nada te irrita na vida? Pô, tomar gol, final de jogo. Rafael Cabral. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Maior medo. Não ser um bom pai. Banda preferida? Puxa, cara. Eu gosto de Gabriela Rocha. Carro ou moto? Carro. Pra gente fechar, seu apelido de infância? Puxa, não gosto dele não, velho. Porque eu acho meio mala. Rafa Show. Deu show, Rafa Show. Vamos agora. Agora, ninguém melhor do que a Dimara para falar como que tá a Toca 2 hoje, né? Ela trabalhou ali quantos anos? Anos e anos indo a Toca 2. Então ela pode falar se mudou muita coisa, porque o Ronaldo havia prometido uma grande reforma, né? Já que ficou ali meio que constatado que a Toca 2 estava obsoleta, né? A verdade é essa, inclusive, já na gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Começou ali uma reforma meio que tímida, na academia principalmente, né? E ela foi se estendendo aí com a chegada do Ronaldo Fenômeno. Mas bacana essa ação do Cruzeiro, abrir as portas da Toca 2 e convidar a imprensa para saber o que foi transformado lá dentro. Esse Campus Society é uma das novidades, né, Seabra? Você que também foi várias e várias vezes a Toca 2. Várias. Né? Toca 1 e Toca 2, né? A Toca 2, quando foi inaugurada... Tá velho pra chuchu. É um indicador de idade. Mas eu também fui. Lembro do senhor lá. A Toquinha acabou ficando mais pra base, né? Tá, a Toca 1, que já era, na época da inauguração, o maior centro de treinamento da América do Sul, né? Era um centro de treinamento sensacional e tal. Seabra. Oi, aí, Rafa. Pois é, tô de volta. Mas eu falava aqui, Xará, da grama sintética da Toca 2, e aí a gente que é peladeiro, tá acostumado com aquela borrachinha triturada, aqui inclusive é um material diferente que é utilizado aqui para poder não esquentar tanto a chuteira e manter a temperatura do gramado. Então falou muito desse trabalho que foi feito aqui, uma grama sintética feita com esse material. Há inclusive, Rafa, um pensamento de que mais um campo se torne grama sintética. É um projeto ainda embrionário, nada que o Cruzeiro já anunciou que vai fazer, mas a ideia futura é que o Cruzeiro possa fazer isso. E aí foi discutido inclusive com relação a esse grama sintética, a questão de ter feito isso pensando já no Campeonato Brasileiro. Só nesse Campeonato Brasileiro 3 times, né, usam a grama sintética e seriam 9 pontos. O Cruzeiro pensando nesses 9 pontos aí, que faria jogos em grama sintética, já um trabalho aqui para que não pudesse pegar os jogadores de surpresa quando fosse atuar aí nessa grama sintética. E aí a gente voltou para a parte interna, Rafa, da Toca, e a gente viu a construção de uma nova sala de imprensa, maior, uma capacidade para cerca de 40 pessoas, recepção, espaço para café,
E aí a gente terminou na antiga sala de imprensa, né, com a apresentação do plano de ação da SAF, as ideias, a mentalidade, a estruturação, pensamento do mercado, também tudo sobre o futebol feminino. Estiveram aqui o Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, Pedro Martins, diretor de futebol, e o Henrico Ambrogini. Até em cima disso que o Lélio falava, claro que eu vou querer saber um pouquinho ou muito da opinião da Dimara, que tem uma experiência danada de Toca da Raposa, então ela pode falar bem demais aqui do que ela sentiu aqui, do que ela viu de novidade, principalmente do que você já trabalhou aqui. Estão me ouvindo? Sim. É o seguinte, meninos. Ô Dimara, eu tava falando, não há ninguém melhor nesse programa pra falar o que mudou aí. Você trabalhou aí muito tempo da sua vida, né? É verdade. Vou te dizer, Lélio, que até na parte aqui dos campos, nenhuma alteração, são os mesmos campos, só a exceção da grama desse campo específico, que é a grama artificial. Então eu posso dizer que nessa estrutura de gramados continua a mesma. A grande mudança foi mesmo essa parte da vinda administrativa para cá, né? Então, assim, aquelas salas que a gente tinha, aquele hall maravilhoso da Toca da Raposa, no hotel você teve chance de vir aqui e todo mundo que está aí também, com certeza, isso praticamente não existe mais. Tudo foi transformado em salas, né, para a questão da administração, tudo naquele padrão nova administração, como a gente tem aí, né, com toda a visão, né, tudo de vidro, enfim, todo mundo vê todo mundo, aquela história, isso em toda essa parte administrativa. Aquela outra parte que ficava o departamento médico, mais próximo de onde era a sala de imprensa, ela também se transformou na diretoria de futebol, então tudo ali é salas e tudo mais. Está sendo construída essa nova sala de imprensa, né? E a parte onde era a sala de imprensa vai ficar então para a comunicação do Cruzeiro. Tudo está sendo feito lá, cortes da TV Cruzeiro, viu? Tudo que vai pro ar. Mas eu queria falar, além disso, o resto ficou a mesma coisa, estacionamento, tudo. Tem um embelezamento, obviamente, né? A Toca é de 2001, melhor dizendo. Então, com certeza ela estava precisando, né? Pintura, essas coisas. Então tá muito arrumado, muito organizado, isso tá ok. Agora, eu queria dizer o seguinte, duas coisas que foram agora, quando o Pedro Martins abriu para as perguntas, a gente perguntou para ele sobre Henrique. Seguinte, Henrique, o Cruzeiro diz que vai fazer todo o possível para que ele esteja em sua melhor condição física e técnica. Ele é funcionário do Cruzeiro e o Cruzeiro vai colocar ele em condições de jogo. Ok? Essa é a resposta do Henrique, todo mundo estava perguntando. Segunda coisa, quando o Pedro Martins falou, né, da forma como eles encontraram tudo do Cruzeiro, né, a questão financeira, ele até disse em algum momento que deu vontade de chorar, né? Aí eu perguntei a ele, quando ele abriu para as perguntas, se quando o Ronaldo comprou a SAF, ele já sabia disso. Ele disse que eles tinham uma noção, mas que como eles foram aprofundando na história, né, eles tiveram aí vamos lá, entre aspas, uma surpresa muito ruim e viram que a história era muito difícil. E que mesmo assim o Ronaldo achou que o Cruzeiro tinha potencial e tudo mais para continuar sendo ele o dono da SAF e, enfim, em frente nessa história. Falou que a prioridade hoje do Cruzeiro é mesmo a base, que eles acharam, né, na análise deles, que a base estava muito ruim em formação, em estrutura e tudo mais, e que por isso que eles trouxeram o Sub-20 para cá, para a Toca da Raposa também. E que vão hoje, como é que a gente diz assim, sabe aqueles pré-prontos que a gente costumava dizer, né? Meninos que vêm pro Sub-17 e tal, eles vão fazer investimento nesses jogadores, ou seja, o Cruzeiro realmente não estava revelando ninguém, não dentro da história deles. Outra coisa que foi interessante que ele falou, e isso passa muito pelas perguntas que a gente recebe, né? Envolve até o Edu aí. Ele disse que foi feito um estudo do time da Série B, o time que ganhou a Série B,
e que esse estudo mostrou que com o time da Série B eles realmente não conseguiriam ficar na Série A, ou seja, não era o ideal de time. E por isso que eles contrataram 19 jogadores, tiveram a perda aí, ele colocou lá, né, principalmente dos jogadores de meio campo, os que contundiram e tudo mais. E que com a subida de times como o Cruzeiro, Bahia, o Grêmio, houve uma inflação muito grande, né, para esses times especificamente, para contratar jogadores, e por isso a maior dificuldade. E que é uma grande mentira quando a gente diz assim, por que o Cruzeiro não busca fora, né, em outros mercados sul-americanos principalmente, um jogador. Ele diz que está muito caro. E que você chega em qualquer clube hoje, um clube de Série B, aí vão lá, da Colômbia, com um jogador mediano, eles pedem 3 milhões de dólares, 2 milhões de dólares, 4 milhões de dólares. Então que isso tornou as negociações bastante difíceis, mesmo com o fato deles estarem procurando jogadores. Outro questionamento que foi feito, que daí vale até para o sumiço do Ronaldo, né? Um companheiro nosso colocou a questão, disse assim, boa olha... pergunta, viu, Di? Exatamente. Vê o Ronaldo falando fora daqui e não aqui para a imprensa e tudo mais. E aí o próprio responsável hoje pela comunicação do Cruzeiro, ele disse o seguinte, ele falou, não, deixa que eu respondo. Aí ele falou o seguinte... vocês veem lá, botou todas as SAFs do mundo e aqueles grandões todos, os árabes, os outros que investem em todos os times internacionais possíveis, e perguntou se a gente via que eles estavam falando normalmente. Ou seja, colocou o Ronaldo nessa situação, né, de grande investidor, e que é um desgaste para quem tem esse cargo, tá falando todo dia, e que aqui a gente tem o Pedro, né, que é mais ligado diretamente ao futebol, que pode responder todas essas perguntas. Aí eu completei com a seguinte pergunta. Não, acho que o companheiro não falou realmente o que é. A gente quer saber por que o Ronaldo dá entrevista em Rio e São Paulo e para nós não. Nós, que eu digo, imprensa mineira, sejamos nós ou qualquer outro veículo aqui de Minas. Qual é a dificuldade? Aí até completei para ele, sei que você vai me responder assim, olha, o Ronaldo é uma personalidade mundial e tal, aí os caras chamam ele para entrevista. Eu falei, pois é, mas sempre entra a história do Cruzeiro. E às vezes ele dá respostas lá que nós não temos aqui. Aí ele ponderou que é isso mesmo, que aqui eles é que vão responder, mas que eles estão fazendo um planejamento para que o Ronaldo fale pelo menos uma vez por ano, especificamente por com ano? A imprensa mineira. Por ano, amor. Ué, mas aí tá de sacanagem com o torcedor cruzeirense, aí, né? Quer dizer, né, eu tô dizendo que ele respondeu. E me respondeu mais. Me respondeu que a gente já pode marcar que na inauguração da sala de imprensa a coletiva vai ser dele. Mas que a princípio é isso mesmo. Quem responde é o Pedro Martins, é o CEO aqui. Mas o Ronaldo, não. O Ronaldo vai ser assim, eles vão tentar planejar para uma vez por ano. Então a inauguração da sala de imprensa vai ser a palavra do Ronaldo do ano de 2023. Eu espero que não, né, o Daniel Seabra, que eles repensem um pouco isso. E isso é inacreditável. Porque, assim, eu também achei. E também nessa questão de comparação com ele, com donos de outras SAFs e tudo mais. Obviamente, gente, claro que a gente sabe quem são os grandes nomes das SAFs do mundo e tudo mais, né? E a gente sabe o que realmente cerca eles, né? Nós estamos falando de Brasil, nós não estamos falando de Europa, né? E até disse para ele, isso não é uma reivindicação de nós, imprensa, isso é uma reivindicação dos torcedores, né? Eles que querem ouvir o Ronaldo falar, vai dar tudo certo, vou contratar não sei quantos, essa coisa toda, né? Mas eu acho que o torcedor vai ter que se segurar um pouco aí, porque não é bem o Ronaldo que vai responder essas perguntas, não. Não, o que eu acho, viu, Seabra, desculpe eu entrar aqui e falar, mas é que, beleza, a gente sabe, né? De tudo que representa o Ronaldo fenômeno. Só que quando ele vai ao Sport TV ou a ESPN Brasil,
não serão feitas perguntas que o torcedor do Cruzeiro gostaria de fazer. Exatamente. Sabe, e aqui a gente sabe da reclamação ou das reclamações diárias do torcedor, né, Seabra? E outra coisa, né? Eu não tô querendo também, e sinceramente, realmente não, que o Ronaldo fale toda semana, todo dia, não. Não estamos querendo entrevista com o Ronaldo todo dia aqui, não, porque também vai virar um blá 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 danado. Agora, de vez em quando aí, sei lá, uma vez a cada 2 meses, aparecer, falar, eu falando por mim, eu não tô nem aí o que o Ronaldo vai falar ou deixar de falar, o Rubens Menin, ou etc, qualquer dirigente de SAF. Agora a gente faz a ponte, como a Dimara falou aí, como o Léry falou, entre o torcedor e o clube. Porque se o Ronaldo, o Menin ou quem quer que seja falar e não repercutir em lugar nenhum, não chega no torcedor, né? Chega no canal oficial do clube. Agora, se não repercutir em lugar nenhum, ninguém vai ficar sabendo o que o cara falou. Então, sinceramente, isso aí pra mim é um descaso com o torcedor, né? Por exemplo, né? Se o Cruzeiro bater a meta de número de sócios, vamos ter um jogador diferenciado. A torcida bateu a meta. Cadê o jogador diferenciado? Não foi o Ronaldo que falou isso? Foi mesmo. Foi. Então Não pronto, foi? E aí? Alguém perguntou isso pra ele? Não, porque não teve oportunidade. Ponto final. É isso aí. E só para completar, Olélio, Rafa e Daniel, sabe, todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu, pessoalmente, vim andando com o Pedro Martins e perguntei para ele uma coisa, e aí vocês vão entender por que eu perguntei isso. Em toda a Toca da Raposa, não tem uma foto do Cruzeiro antigo. Nada. Cruzeiro antigo que eu digo o Cruzeiro antes da SAF. Não tem uma foto de título, não tem 2003, não tem 14, 13, época de Tostão, de Seu Lopes, nada, não tem nada. Referência nenhuma, nem uma taça, nada referente ao passado. Aí eu perguntei pra ele, Pedro Martins, posso te fazer uma pergunta? Por que não tem nada, referência nenhuma ao passado e tudo mais? Aí ele falou, olha, nós estamos recompondo, né, o Cruzeiro, talvez no futuro a gente possa pensar nisso, mas por aqui é uma coisa mais clean, não temos pretensões de colocar isso nas paredes, o Cruzeiro é muito maior só do que fotos e tudo mais, falou sobre isso. Agora, por que eu perguntei isso para ele? Bem que o Alex contou pra gente na nossa entrevista que nenhum jogador do Cruzeiro reconheceu ele quando ele chegou aqui na Toca da Raposa. Como é que é? Nossa, mas aí... Essa foi exatamente a resposta que... O Léo tava comigo na entrevista, né? A Paulinha que tá aí e tudo mais. Ela falou que eu meio que perdi. O Alex não foi reconhecido pelos jogadores do elenco atual, nenhum jogador. Que doido, Nenhum jogador. Que isso? Você tá Juro. brincando. Não, Lélio, te juro, ele tá na matéria, tá na entrevista. Eu tava aguardando especialmente pra amanhã, mas como eu já perguntei, aí por isso que eu perguntei pro Pedro, por que não tinha nenhuma foto, nada. Sabe por quê, gente? Se aqui não mostrar a história, como é que esses caras vão saber quem era quem? Justamente. Entendeu? Os caras estão querendo transformar a Toca da Raposa mais clean, que é apagar o passado, apagar os títulos do Cruzeiro, apagar o tamanho do Cruzeiro. Eu não consegui entender. Não faz nenhum sentido isso, né, Uai, mas aí não a faz, tá de não brincadeira, faz. pô. Gente, mas eu vou falar, mas tem jogador aí com 30 anos de idade, não tem não? Isso aí foi há 20 anos. Né? O cara com 10 anos, ele devia acompanhar um futebol. Sim. Se já gostasse, mas você sabe que... já saberia perfeitamente quem é o Alex, camisa 10, não só do Cruzeiro, como do Palmeiras. Pois é, da seleção e do Fenerbahçe. Só para completar, Rafa, que eu sei que a gente tem que devolver, é por isso que ontem eu falei no programa que eu achava importante a presença do Lucas Silva aqui. Porque o Lucas Silva participou disso tudo, talvez ele diminua esse conceito, isso tudo. Agora, é inadmissível para mim, aí eu tô falando como jornalista, nem tô falando como a pessoa que foi assessora de imprensa aqui um dia e tudo mais, que isso é passado, ok, não tem nada a ver. Tô falando como jornalista. Pelo amor de Deus, dá uma história, dá um livro para cada um que chega, apresenta, olha aqui, filhinhos, vem conhecer o clube que você faz parte, como ele é grande, como ele é enorme. Ele pode até não estar bem neste momento, né, nessa questão financeira e tudo mais, mas ele é muito grande, a instituição é muito grande. E o Alex até disse, eu falei, mas e aí? Ele falou,
Isso foi o primeiro dia. Se eu chegar no segundo e nenhum deles reconhecer, eu vou pensar que realmente eles não têm interesse em futebol. Porque eu teria procurado saber quem é aquele cara que está do lado do meu treinador hoje assistindo o meu treino, né? E até 2003, né? Depois de ser reconhecido como brasileiro, 66, ali foi o primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Cruzeiro. Exatamente. E de forma categórica. Sim. Né? Com o time sobrando em campo e com um nome, né, que realmente encantou o futebol mundial naquele ano, que foi do Alex, sabe? Bicho, isso é um negócio que, olha, é revoltante pra falar a verdade. O cara não saber quem é o Alex, você vai saber quem é o grande ser do clube. E se voltar... Porque se pegarmos, agora eu vou falar uma coisa certa aqui, se pegarmos, tá, o Ronaldo começou aí, mas qual que é a história dele no Cruzeiro? De título? Muito pequena. Nada. Muito pequeno. Ele foi revelado, apresentado ao mundo pelo Cruzeiro. Ele é o Ronaldo, mas ídolo do Cruzeiro é o Alex. É o Dirceu, é o Piazza. Dirceu Lopes, Tostão. Plasma. É o Joãozinho, é o Raul. É isso que eu ia Entendeu? Se eles aparecerem aqui, ninguém vai saber quem é, imagina. É Roberto Gaúcho, Nonato. Vai tirar da parede o Tostão, vai tirar da parede o Dirceu Lopes. Marcelo Ramos, Dida, Nelinho, Piazza, Procópio. O que é isso? Joãozinho. Natal. Então, o cara fala, quem é Joãozinho? Deve ser, deixa eu ver. Fez o gol, escanteio do torneio início. Só eu que fez o gol de falta na irresponsabilidade que deu o primeiro título da Libertadores pro Cruzeiro. E o cara, que é isso?